É, Olá, tudo bem? Eu sou o Claudio Honor Silva, sou técnico em agrimensura, e eu estou aqui trazendo essa videoaula para mostrar como eu trabalho com topografia dentro do Civil 3D, utilizando aqui a aba Survey, tá? Bom, para a gente iniciar, eu quero mostrar já um trecho de rodovia em que eu estou trabalhando, que já está praticamente feito, está praticamente acabado, né? Então eu tenho um pequeno trecho aqui em que foi levantado recentemente e eu vou inserir para vocês, e a partir desse pequeno trecho aqui eu comento as coisas que eu estou fazendo aqui no Civil 3D, ok? Antes de mais nada, mostrar para vocês como está sendo trabalhado, como está sendo levantado, né? Aqui o trecho. Eu conversei com, deixa eu diminuir aqui a escala. Eu conversei com um topógrafo, expliquei para ele como ele devia fazer o levantamento, né, de acordo com os códigos que eu já tinha pré-configurado aqui, e através desse levantamento eu posso importar e aqui para dentro do Civil automaticamente fazer o desenho, tá? Olha, aqui ele está pegando, no caso ele está pegando bordos, né, acostamento, eixo. Esses pontos aqui é pé e crista, eu pré-configurei para que ele fique desse jeito, para que ele me apresente desse jeito. E esse ponto aqui, esse tipo de ponto aqui é ponto de TN, no caso ponto de terreno natural, né? Aí então vem eixo, bordo, acostamento, pé, crista ou crista pé, dependendo, vai ser de acordo com a cota, né? No caso aqui vai ser crista, aqui pé e aqui TN. Tá? É basicamente isso. Vem modificando aqui, próximo quando chega em meio fio, eu tenho um ponto de meio fio, ele me diz aqui meio fio início, ele vai e continua, e aqui eu tenho um ponto de canalete, só que está oculto, tá? Mas a rodovia ela segue basicamente nisso aqui, ó, eixo, borda, acostamento e o pé crista e os TNs, tá? E ele sempre está no bordo direito ele coloca bordo 1, no bordo esquerdo ele coloca BD2, e nos acostamentos a mesma coisa, tá? Essa nomenclaturazinha aqui eu já conversei com ele para ele escrever desse jeito, para que eu possa importar e fazer um desenho automático pelo Civil, tá? Como a gente pode reparar aqui no description key set, que é a configuração dos meus pontos, eu já deixei pré-configurado aqui os códigos, né? Os estilos de cada código, os pontos, como vai me aparecer os pontos e os layers, né? Vai me mostrar aqui, vai me colocar os pontos em determinados layers que eu já pré-configurei também, tá? Eu tenho aqui também as figuras. Deixa eu só mostrar aqui. Tenho as figuras já pré-configuradas, de acostamento, de bordo, bordo de estrada, bordo de rodovia, tenho calçada, tenho eixo, tenho igarapé, tá? No caso de acostamento é bem simples, né? Eu já deixei configurado com o nome acostamento, e aqui a gente modifica a cor e põe o layer. No caso eu ponho de acordo com o layer, né? O layer já está configurado para essa cor branca, tá? Então é assim, aqui eu tenho minhas cadernetas, aqui eu tenho cadernetas com nomes poligonais. Cada poligonal dessa foi levantado um trecho da estrada junto, tá? É o seguinte, eu estou trabalhando aqui não civil, mas eu não tenho 100% de segurança na hora de calcular a poligonal. E como eu estou o serviço vem constantemente para mim, então eu não tenho muito tempo de ficar analisando, conferindo realmente se o poligonal está tudo certo e tal. Então para me calcular as poligonais e as radiações das poligonais, eu utilizo o topográfico, tá? Só para isso. De resto é tudo aqui dentro do Civil, e isso acaba me poupando bastante tempo. Então vamos mostrar aqui para vocês no topográfico, tá? Aqui é o trecho que foi levantado. Eu tenho
os pontos calculados, as radiações. E o que eu faço daqui? Eu copio só essa parte aqui, né? Nome, descrição, norte, erte, cota. Eu copio tudo isso daqui. Isso aqui está no topográfico, tá ok? E colo para dentro de um arquivo de Excel, tá? E aqui eu faço alguns ajustes. No caso aqui eu utilizo 4 casas decimais nas coordenadas, tá ok? Aqui cota eu deixo 3 casas aqui, e a descrição eu coloco depois das cotas, né? Repare que aqui tem o bordo 3 e tem o bordo 4. Nesse levantamento o topógrafo ele não colocou aquele código de acostamento, esse código aqui de acost, tá? Ele colocou o bordo 3 e bordo 4. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir, tá? Colocar aqui bordo 3, substituir por acost 1, tá? Aí tudo que ele tiver com bordo 3 ele vai me dar o acost 1, e aqui bordo 4 ele vai me dar acost 2, tá? Os restantes tá tudo de acordo, tá? Olha, CN que é canaleta, tem o meio fio, aqui ele está me indicando o final do meio fio, pé, CR no caso seria Cristo, TN terreno natural, e por aí vai, tá? Bom, após feito isso, eu tenho que passar essas informações para dentro do meu TXT, tá? Aqui eu só configuro, eu retiro a vírgula, substituo por ponto, e o espaço eu substituo por vírgula. Uma configuração, acho que você já deve saber, que é como uma das configurações que o Civil aceita, tá? Aqui na aba Serve eu vou criar uma outra caderneta que vai ser a seguinte. Eu fiz essa poligonal 7. Ela é um trecho grande, uma poligonal grande, que ela vem mais ou menos daqui para o final. Então esse pequeno segmento aqui dá uns 600 metros mais ou menos. Ele fez primeiro a poligonal, nesse caso ele fez primeiro a poligonal, depois fez as radiações. Então nesse trecho aqui ele utilizou as informações da poligonal 7. Só que eu vou colocar aqui uma caderneta, eu vou colocar aqui poligonal 7.2, tá? Vou fazer aqui como 7.2. Essa aqui eu vou renomear para 7.1, ok? Tá. Aí eu vou salvar esse arquivo. Eu costumo salvar esse arquivo TXT sempre dentro da pasta que eu criei, no caso da caderneta. Quando você cria uma caderneta aqui na aba Serve, ele cria uma pasta lá onde você tá salvando as coisas, né? No caso aqui 7.2 eu salvo aqui. Só um momento. Tá, vale ressaltar essa numeração aqui, tá? O Civil, cada sequência de pontos que você vai colocando aí, você não pode repetir números. No caso, como eu estou fazendo um serviço aqui, esse serviço dá em torno de 27 km, todo levantamento tem que ser na sequência. Eu não posso voltar para o número 1, tipo, poligonal 1, aquelas irradiações da poligonal 1 vai de 1 a 2000. Na poligonal 2, as radiações, ela não pode voltar do 1 em diante, ela tem que continuar do último ponto que parou da primeira poligonal e continuar, tá? Então o topógrafo ele já tem esse controle de pontos, então ele mesmo já levanta nessa sequência, tanto que tá aqui, ó, da 15.176 e vai até 15.542, tá? Eu vou mostrar aqui um arquivo que eu utilizo justamente para ter o controle dos pontos, olha. Tá? Esses aqui são os pontos que eu inseri
e tô com o controle dos pontos aqui, ok? Tá salvo. Agora eu vou importar esses pontos para cá e ele vai me desenhar automaticamente, me poupando bastante tempo aí para fazer esse desenho. Vamos aqui. Bom, eu já tenho pré-configurações aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, figure, todas as figuras criadas. No caso, tudo que vocês estão vendo aqui é uma figure, tá? Aqui é a figura de meio fio. Aqui, ó, nome, meio fio, 2.7. Tenho aqui eixo, figure X1, tá? Tudo configurado aqui. Então, aqui em figura eu tenho todas as informações, tá? Aqui em Figure Prefix Database, aqui eu tenho uma configuração. Aqui é onde ele vai me informar. Aqui é onde eu informo para o programa o que ele tem que fazer com as nomenclaturas. Se ele tem que me fazer uma linha, se ele tem que me fazer um retângulo, ou se ele não tem que fazer linha, essas coisas, tá? Então, tá tudo configurado aqui. Ok, deixa eu só ver. Tá, tem acostamento aqui. Então, todos os pontos de acostamento vai estar aqui. Ele vai desenhar uma linha branca e ele vai me criar uma break line, que vocês vão entender para que serve lá na frente. E ele vai me colocar essa linha nesse layer, nesse estilo de acostamento, ok? A mesma coisa vai acontecer com o bordo, com eixo no caso, tá? Deixa eu só ver aqui, bordo, tá? É isso mesmo. Então vamos lá para a importação, tá? Eu vou aqui importar, importar de um arquivo, tá? Não é fieldbook. Deve estar perguntando por que eu não utilizo o fieldbook, porque eu não estou utilizando o fieldbook. Primeiramente, eu não estou utilizando porque eu estava tendo problemas na conversão. O meu software ali do Colette, ele estava convertendo meus arquivos, só que ele está zerando os ângulos. Eu não sei por que ele está fazendo isso. Então eu não tive esse tempo de analisar os dados e verificar o porquê e uma possível solução. Então eu tive que me virar para fazer tive que me virar para me poder trabalhar dentro do Civil com a aba Server, e assim, em pouco tempo. Então foi a melhor forma que eu pude fazer, que eu pude pensar, foi essa, né? Trabalhando com os arquivos TXT, tá? E depois, quando tiver mais tempo, eu dou uma observada do porquê ele não está fazendo essa conversão direito com o FBK. Tá, aqui eu vou importar. Aqui ele vai me dizer, aqui é o formato, ponto norte, este, cota e descrição. Ele vai me todos os pontos de coordenada, então são pontos de controle. Aqui é a figure prefix que eu já configurei, tá? E os restantes aqui, ó, ele vai inserir na caderneta, ele vai inserir as figuras e vai inserir como pontos de topografia, no caso de pontos surveys, tá? Esses pontos que eu vou inserir. Eu dou um OK, ele vai fazer o desenho para mim. Tá, como vocês podem ver, tá aqui o desenho, certo? Ele fez algumas alterações aqui. Eu só tenho que verificar o porquê que acabou vindo para cá. Bom, já arrumei o problema. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu faço após isso, tá? A gente tem que fazer essa ligação aqui. Então, depois de importado, a gente pode estar trabalhando com as figuras, tá? Essa aqui é a figura de eixo. Uma coisa interessante que eu vim aprender já depois quase aqui pela parte do final, eu vinha fazendo e a gente acaba melhorando aqui, é que aqui na parte de figure,
Temos as figuras e depois eu vim começando a acrescentar descrições. Para quê? Vocês já vão entender lá na frente. E aqui eu posso fazer grupos de figuras, tá? Eu comecei a fazer isso a partir da poligonal 6, então coloquei figura 6, então tudo que eu tenho da figura 6 aqui é relacionado à poligonal 6. Vocês vão entender isso aqui que vai facilitar muito lá na frente, que eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Eu vou aqui dar uma editada no eixo. Aqui eu vou colocar de eixo 1 e aqui eu vou colocar a poligonal 7.2. Tá? Aqui ele está com marcado breakline, aqui ele só me mostra o layer, o estilo que tá, se é fechado ou não. Seria um caso um polígono. Se eu clicasse aqui em fechar, a última linha lá ia fechar nessa primeira aqui, tá? Nessa primeira aqui. Nesse caso eu clico aqui no primeiro ponto, aqui ele está me mostrando que esse é o primeiro ponto, e eu clico nessa opção bem aqui, ó, que ele vai inserir um ponto antes desse meu primeiro ponto. Eu clico na seta e indico qual. Se eu souber o número do ponto, eu posso só digitar o número, tá? Mas como eu não sei, eu só cliquei aqui, ó, tá aqui. Dou OK, pronto, tá conectado lá. Faço a mesma coisa para os demais, OK? Bordo 4. Poligonal 7.2. Fazer a mesma coisa aqui para esse lado. E para esse aqui também. Tá? Agora vamos dar uma observada ao longo do trecho. Olha, tem olha, ele desenhou para mim aqui um tubo, tá? No caso um bueiro simples, tubular de concreto. E aqui ele não desenhou para mim direito o meio fio, mas não tem problema, a gente pode estar editando, tá? Porque não fez certo, porque o que ele tinha que fazer aqui, ó, aqui, nesse ponto ele inicia um meio fio e nesse ponto também ele inicia um meio fio. Nesse caso ele teria que colocar o meio fio como sendo meio fio 1, espaço início, no caso i de início, e aqui ele teria que colocar meio fio 2 e aqui também meio fio 1, meio fio 2, assim ele estaria criando as duas linhas. Nesse caso, como ele só colocou meio fio, acabou não indo. Aí ele considerou o primeiro ponto, que é 15.402, tá? E esse aqui não, esse aqui no caso foi depois, e depois ele considerou esse, tá? Ele não criou certo, mas não tem problema. A gente vai aqui em editar e aqui você pode estar informando o final do meio fio para ele aqui, tá? E nesse caso, como é que fica aqui? Que não tem. Aqui eu crio, tá? Eu vim aqui em Figure, botão direito, eu vim aqui, ó, criar Figure interativo. Aí eu clico aqui, digito meio fio 1, ou no caso, meio fio 1 pode ser, e vou informar o ponto inicial e o ponto final do meio fio. Aqui eu coloco na descrição poligonal 7.2, e aqui eu não coloquei, tenho que colocar, tá?
7.2. Bom, aqui a gente vai mais pra frente. Aqui aconteceu alguma coisa. Tá tendo um problema aqui na relação de eixo. Bom, isso daí a gente vai ver depois. Tá, aí é o seguinte. Feito isso, porque eu separei essas figuras por descrição. Eu vou aqui criar um grupo de figuras. Eu vou criar poligonal 7.2, ok? E vou aqui nessa tabelinha olhar pela descrição todos que tem o nome poligonal.7.2, tá? E vou clicar aqui para ele adicionar. Ponto 2. Sete ponto dois. 7.2. Bom, só dou OK, tá? Veja, opa, na verdade é figure para ficar padrão. Vou colocar como figure, tá? Figure 7.2, pronto. Tá aqui, ó, todos os pontos da figure 7.2. Agora, por que eu faço isso? Esse aqui, galera, é um arquivo geral, tá? Eu utilizo ele, um arquivo geral, mas eu apresento para a empresa por trecho. No caso, vamos supor que do início até aqui a cabeceira da ponte foi que o topógrafo fez uma poligonal e me trouxe o levantamento. Então eu vou apresentar só esse trecho aqui, falando a respeito desse trecho aqui, da estaca tal. Eu tenho um subtrecho e apresento só isso. Ah, mas tu não pode dividir isso aqui e tal, vai ficar muito pesado se eu fosse fazer, porque eu gero as pranchas tudo aqui, tá? Tudo no arquivo individual. Se eu criar tudo aqui, vai ficar muito pesado mesmo o desenho, tá? Como vocês podem ver, eu estou utilizando esse alinhamento aqui por data shortcut para ficar mais leve, tá? E a superfície, no caso aqui, eu criei aqui, mas eu crio ela como data shortcut e eu crio um outro arquivo fora a parte do subtrecho. No caso, eu criei meu trecho aqui, aí eu vou salvar como, já mostro para vocês. Eu vou salvar como, tá? E vou abrir no outro arquivo, vou abrir um arquivo novo aqui, vamos supor, e vou adicionar só aquele trecho aqui. Aí vem aquela pergunta, deixa eu só mudar aqui a configuração da zona, aqui esse trecho fica em outra zona e eu já deixei pré-configurado uma zona aqui, tá? Pronto. Então, como é que eu vou jogar só aquele trecho aqui? Você viu, ele quebra um galho nessas partes também. Olha. Eu venho aqui em Figure 7.2 e vou aqui, ó, inserir no desenho, tá? Pronto, ele me jogou todo o desenho que ele fez só naquela parte, só naquele trecho, entendeu? Ah, mas aí cadê o alinhamento? Eu não tenho alinhamento, não tem problema. Eu venho aqui em Prospecto, na Data Shortcut, eu tenho que informar qual é a pasta, tá? Projeto geométrico. E aqui eu crio uma referência do alinhamento, tá?
Ai, galera, desculpa, tá? Eu inseri... Não, é porque eu tô trabalhando num trecho que eu trabalhei agora há pouco num trecho que era no fuso 23, tá? Mas esse é realmente no fuso 22, então acabei me complicando, tá? Bom, isso mostra que trabalhar confusos deixa a gente confuso, né? Tá, tá aqui o meu alinhamento, o trecho que eu vou trabalhar é o meu alinhamento como referência, tá? E aqui eu vou fazer o mesmo esquema de novo, venho aqui em Figure, inserir no desenho. Lá naquele sistema eu poderia selecionar todo ele e remover do desenho, ele ia apagar, mas eu só digitei, só fiz apagar, ele apagou do desenho. Eu insiro de novo e tá aqui, tá? Tá aqui o meu desenho. E as curvas de níveis? As curvas de níveis elas estão no Data Shortcut. Eu vou selecionar outra pasta. Aqui ó, terreno, as build, no caso as build já do acabado, né? Vou aqui criar uma referência. Esse arquivo aqui que eu estou mostrando está nesse outro arquivo aqui, ó, tá? A base dele está naquele arquivo lá, ó. Aí pergunta, por que ele não cresceu para cá? Porque aqui eu ainda não fiz isso, tá? Aqui eu só fiz isso aqui mesmo para mostrar para vocês como é que eu adiciono meus desenhos em novos desenhos. No caso, eu insiro todas as informações da aba Survey em qualquer outro desenho, tá? Não fico limitado só a esse desenho aqui. Bora voltar aqui para esse arquivo. Aqui é o seguinte, a minha superfície ela tá ligada a dois elementos, a break lines, tá? Que as break lines elas são polilíneas, né? Estão com cota, então todas essas linhas aqui elas estão com cotas, tá? Elas são linhas em 3D. Se eu gerar em 3D eu posso verificar que ela está na cota, cada vértice está numa cota diferente, está na cota do ponto que eu criei, no caso aqui, ó, tá? Só apagar isso, botar padrão. Aí para ficar mais bonito visualmente, como eu já configurei tudo isso aqui num layer, eu vou aqui no layer e dou uma congelada, que não vai me interessar no momento. Opa! Pronto. Então a gente faz o seguinte, ele está pedindo para me atualizar, por quê? Aqui na aba Survey eu tenho Survey, eu não sei pronunciar isso aqui, tá? Eu coloquei como pontos de terreno, tá? O que são isso?
eu fiz isso aqui, ele vai filtrar, tá? Eu disse que eu quero pontos de TN, pontos de pé e pontos de crista, para ele me pesquisar. Como eu inseri novos pontos, então ele deu uma atualizada. Então vem aqui, ó, Preview and Drawing, ele vai mostrar todos os pontos em que ele encontrou. As nomenclaturas TN, pé e CR, tá? Que no caso são crista, tá? Ali, ó, tá tudo roxinho. Então tá vendo aqui que ele encontrou até pontos que não estavam, que foram os pontos que eu inseri agora há pouco, tá? Eu venho em salvar, fecho. Esses pontos aqui, então, que tá pedindo para atualizar lá. Olha, vamos reparar aqui. Eu só vou atualizar. Eu vim aqui, ó, em Point Survey Carries, tá? Aí fui e adicionei. Aí toda vez que eu adicionar novos pontos, eu não preciso adicionar de novo, porque aquele arquivozinho ele vai se atualizar e automaticamente vai atualizar a superfície. Eu só vou aqui em atualizar a superfície. Aí ele vai me adicionar dentro dessa superfície os pontos de TN, pontos de pé e pontos de crista. Mas só isso resolve? Não, ainda tá faltando mais coisas. Deixa eu mudar aqui o estilo dela para eu trabalhar na curva de nível. Tá, deixa eu só apagar essas triangulações aqui. Tá, vamos para cá. Opa, para cá. Repare que ele está fazendo triangulação só entre esses três pontos, tá? Ele não está considerando o eixo, borda, acostamento. Ainda nem terminou de atualizar. Certo. Aí eu venho aqui na aba Survey de novo. Eu criei um grupo de pontos. Cara, isso facilita muito. Quando você aprender a trabalhar com grupo de pontos, vai te ajudar bastante. Aqui no grupo de pontos 7.2 estão todas as figuras que eu importei agora há pouco. Então, só falta essas figuras para eu adicionar na superfície. O que eu faço? Eu venho aqui, clico com o botão direito e venho aqui, ó, Create Break Lines, tá? E já está tudo marcado, olha. Porque, deixa eu fechar aqui. Aqui, né, nesse Figure Prefix Database, eu já configurei que todo eixo, todo bordo e todo acostamento tem que ter, ela tem que ser break lines, ou seja, quando eu adicionar dentro da superfície, a superfície vai ter que considerar as cotas que cada vértice dessas figuras estão informando, certo? Então, eu venho aqui, Create Break Lines, e se eu tivesse mais de uma superfície, eu ia selecionar qual superfície que eu vou adicionar essas figuras. No caso, só tenho uma, então eu vou adicionar ela. Tá aqui, ó, tem acostamento, bordo, eixo e tem o meio fio, tá? Eu vou aqui e adicionar. Olha, veja que já selecionou, eu dou só um OK. Aí ele vai considerar o restante, tá, dos pontos. Pronto, tá aqui, ó. Aí o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que só trabalhar na curva de nível, excluir algumas triangulações e mexer algumas triangulações para saber se está tudo ok nas curvas de níveis, ok? Então é basicamente isso, tá? É assim que eu trabalho com Figure. Quando você consegue sincronizar o serviço de campo com o escritório, você combina com o topógrafo o que ele tem que fazer, seu serviço dá um upgrade assim, muito grande. Eu ia perder muito tempo desenhando um por um, ligando ali as linhas, entendeu? Só esse tempo assim que eu economizo já é de grande ajuda. E outra, aqui rapidinho, aqui nesse arquivo, como eu atualizei a superfície, só vou salvar. Eu tenho que salvar aqui. Eu salvando, essa curva de nível que eu inseri aqui, que eu fiz o complemento, ela vai aparecer lá no outro, porque ele está como data shortcut também, tá?
mas lá na frente eu posso fazer uma videoaula falando a respeito. Tá aqui, olha, Data Shortcut Definition may have changed. No caso, ele está pedindo que, ele está dizendo que as informações dessa curva de nível desse Data Shortcut foi alterado, e ele está pedindo para eu modificar, no caso sincronizar com o arquivo original, né? Então eu vou aqui sincronizar, já está sincronizando para mim, e ele vai atualizou automaticamente, tá? Tá aqui já as curvas de níveis. E outra coisa legal é você poder trabalhar também com os viewframes, né? Eu venho aqui em Create Viewframe. Aqui no caso eu vou informar a stack onde começa. Aqui, e a stack onde termina. Tá? Aqui eu vou escolher a folha. Isso aqui, galera, já está tudo pré-configurado, já tenho essas configurações. O que eu vou apresentar aqui? Eu vou apresentar o perfil, tá? O perfil e planta, tá? Plan Profile, bem aqui. E aqui eu já tenho uma planta já pré-configurada. Eu sempre coloco na escala de 1 para 1000, certo? Aí vou aqui em Next. Aí aqui eu informo o nome do grupo, vou colocar aqui, vamos supor, grupo 7.2. Aqui as folhas vão fazer isso aqui, ok, e next. Essa aqui são informações no final de cada view frame que ele vai me colocar. E aqui é o estilo do meu perfil. Tá aqui, ele criou 2 viewframes para mim. E depois eu venho em Create Sheets, tá? Eu crio em Create Sheets aqui, ele vai criar a folha, aqui como tá mostrando o exemplo do meu perfil e da minha planta. E pronto, só faço modificações ali rapidinho na planta. Cara, isso me quebra um galho muito grande. Então, basicamente isso, tá? Acho que o vídeo ficou até um pouco longo. Eu vou fazer outras videoaulas abordando mais sobre aqui o civil e a aba Survey. Possivelmente faço uma videoaula mostrando como fazer essas configurações aqui, tá? E essas configurações aqui dos description key sets, tá? E é isso aí. Valeu, até mais.